E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que você deve levar em consideração ao comprar um imóvel do aspecto físico, de fato estrutural do imóvel. Eu respondi essa pergunta que me fizeram lá no Instagram, mas naturalmente eu acabei direcionando para a direção dos investimentos e falei um pouquinho sobre o processo decisório, o que você deve avaliar, sobre construtora, sobre questões financeiras. Mas eu percebi que a pergunta ela estava mais focada para a direção física do imóvel, né? E a pessoa depois me perguntou, não, mas eu queria saber também um pouquinho de estrutura, um pouquinho de aspectos ou detalhes sobre o imóvel que eu devo avaliar. Então vamos gravar um novo vídeo aqui hoje falando especificamente sobre essa parte estrutural do imóvel, aspectos da construção. Beleza? Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, deixo essa chamada para você agora. Para tudo que você está fazendo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e também deixa o seu gostei. Não perde a oportunidade de comentar e você também pode me seguir nas redes sociais, me mandar sua pergunta lá diretamente e eu vou trazer aqui para você em forma de vídeo. Então vamos lá, eu separei em blocos, tá? Blocos de atenção ali, pontos que você deve manter a sua atenção ao comprar um imóvel, seja ele novo, seja ele usado, seja ele, por exemplo, aquela entrega, né, do imóvel na planta que pode não ser sempre da mesma forma, depende um pouco da construtora. Às vezes pode ir lá um engenheiro com você, apresentar a obra e mostrar todos os detalhes como ficou, ou simplesmente você vai receber a documentação, vai falar que já está liberado, você vai receber a chave e aí você vai e pode entrar e morar no imóvel. Mas ninguém te conduz e te explica ponto a ponto ali de talvez coisas que você precisa prestar atenção. E depois é muito comum você descobrir vícios de obra ou problemas ali na obra, como, sei lá, uma pintura que foi mal feita, uma ligação elétrica que foi mal feita, questões hidráulicas. Então, é sempre interessante você saber, tá? E caso não te agradou muito o que você recebeu, você pode contratar um engenheiro, você pode contratar um advogado para reaver ali algumas questões, se está de fato ou não de acordo com aquilo que você contratou, beleza? Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre a estrutura física e conservação. Estrutura física e conservação. Então, você vai olhar ali questão de parede, questão de revestimento, rachaduras, se tá tudo como deveria, tá? Se a construção foi realmente bem feita. No caso de um imóvel usado, tá? Isso é muito importante porque já é um imóvel ali com uma história, já é um imóvel ali com uso. Então, é muito importante você saber que provavelmente depois que você assinar o contrato, fazer o pagamento, já era. O BO é seu. Então, se depois disso você descobrir que foi realmente a construção não foi legal e aí deixaram ali, por exemplo, fizeram uma maquiagenzinha e depois estourou na sua mão. De fato, você vai ter problemas aí com essa questão, porque a responsabilidade é sua, né? Depois que você assinou o contrato, vai ser bem mais difícil você reaver isso na via judicial. Então, verifique questões como infiltração, sinal de mofo, sinal de umidade, né? Por exemplo, imóvel novo. É muito comum aquela questão ali da primeira chuva forte, primeiro temporal. Então, você tem casos e relatos, tá? Não sou só eu que estou falando, não. Pode procurar aí na internet a primeira chuva, o primeiro temporal, e aí talvez estourou alguma coisa lá do telhado e a estrutura não aguentou muito bem a água e aí gerou uma infiltração e é muito importante. Vai virar dor de cabeça para você. Analise tudo, tire foto, registre. Se for um imóvel usado, você tem, vamos dizer assim, do lado um risco de que algumas questões já podem estar danificadas ou com algum sinal de uso, mas também você pode ter uma tranquilidade que algumas pessoas já moram ali por muitos anos e nada aconteceu, tá? Então, essa questão aí é sempre muito legal você analisar, conversar, se no caso de um empreendimento antigo, no caso de um prédio antigo, tente conversar com moradores, tente conversar com o porteiro, tente conversar com pessoas que já moram ali e conhecem bem aquele empreendimento, beleza? Então, bloco 1, estrutura física e conservação, pensando que você tem geralmente dois cenários, né? Se você vai comprar um imóvel na planta, por exemplo, um imóvel que você vai receber ele zerado, novo, ou se você vai comprar um imóvel usado no mercado tradicional, beleza? Vamos para o segundo bloco agora,
e vamos falar sobre as instalações elétricas e hidráulicas. Tá? Então, todo o cabeamento ali, toda a questão elétrica, tomadas, conectores, é muito importante que seja feito um trabalho profissional, porque é muito comum aquele jeitinho brasileiro que não respeitou ali, por exemplo, sei lá, às vezes na ganância, né, de contratar um serviço muito mais barato, contratou um profissional ali que não seguia, por exemplo, as normas elétricas. Aí o cara misturou lá a cor dos fios, pegou retalho de fio, emendou, fez um negoção. E aí depois, por algum motivo, isso é comum de precisar fazer algum reparo. Pô, sei lá, a tomada aqui de casa, por exemplo, esses dias parou de funcionar. Eu abri lá, era algo simples. Então, fui lá, peguei a chavinha, arrumei e resolveu o problema. Agora, se você entra lá e, por exemplo, os dois fios são da mesma cor. Você fala, putz, e agora? O que é positivo, o que é negativo aqui? Então, e isso aqui, para quem domina de elétrica, não é o meu caso, né? Eu só sei que existem cores diferentes para o polo positivo e o polo negativo quando se trata de elétrica, tá? Então, se a pessoa que mexeu ali não respeitou, a próxima pessoa que abrir ali para mexer, para colocar a mão, vamos dizer que o problema é num disjuntor, num quadro elétrico. Aí a pessoa vai olhar lá e vai falar, vixi, isso aqui tá tudo bagunçado, um fio de cada cor, não sei o que, da onde que vem, da onde que não vem. É claro que um profissional vai saber verificar ali, mesmo que a cor não diga, né, de cara o que é o que. Mas é interessante pensar que se a pessoa não respeitou ali as normas básicas da elétrica, ela pode ter feito alguma coisa que pode até mesmo danificar a estrutura elétrica total. E quando se fala de hidráulica, né, quando você está falando ali dos fluidos, né, daquele empreendimento, daquele imóvel, é geralmente muito recomendado usar material de extrema qualidade para não ter dor de cabeça lá na frente. E geralmente questão que envolve encanamento, quando, sei lá, estoura um cano, ou uma questão de descarga, por exemplo, dá uma dor de cabeça porque não tem jeito fácil de mexer com isso, né? Pode ser, de fato, só uma questão simples ali de conexão, ou pode ser, por exemplo, necessário você quebrar tudo e averiguar o que está acontecendo lá dentro, que vai ser muito mais caro e mais demorado, e reforma é sempre aquela coisa, né? A gente, sempre que puder, gosta de evitar. O terceiro bloco, portas, janelas e acabamento no geral, né? Quando você está falando de porta, é muito interessante você entender ali se realmente é algo que cumpre ao propósito, se foi pintado da forma correta, se foi estruturado da forma correta. Em casas que você tem vento, em casas que você tem uma corrente ali diferente do próprio vento, ou que você tem uma questão de temperatura, onde, por exemplo, bate, sei lá, muito sol. Então, esses detalhes aí importam bastante, né? A questão de janelas, quanto ao ruído sonoro, dependendo ao local que você mora, é muito importante, né? Então, eu já caí na pegadinha, por exemplo, ao alugar um imóvel, eu visitei um horário do dia que não era um horário de pico. Não era um horário de pico, era um horário tranquilo. Evidentemente não tinha trânsito naquela hora. Mas, tá? Ao alugar, foi um aluguel rápido, então não foi assim um grande problema. Eu fiquei alguns meses nesse apartamento, mas era uma avenida de muito movimento. E aí eu descobri que na parte da tarde, geralmente, tinha muito congestionamento e buzina, confusão, moto, ônibus, caminhão. Então aquilo te traz uma chateação todo dia ali, final da tarde. Você chega em casa, aquela barulheira. E também finais de semana tinha uma avenida que às vezes fechava para eventos culturais ali, manifestação, uma série de coisas. Então eu aluguei ali no momento e não sabia da questão do barulho, né? Hoje, como corretor de imóveis, a gente sabe que o corretor, pela teoria, né, pelo código de ética dos corretores, ele não deveria omitir informações fundamentais sobre aquele imóvel na hora de te alugar ou na hora de te vender, tá? Mas a gente sabe que nem todos os profissionais vão trabalhar dessa forma, então é sempre bom você saber perguntar para que o cara, tipo assim, poxa vida, fala aí se tem alguma coisa de atenção aqui, né? Tem algum ponto de atenção, esse imóvel, sei lá, sofre de alagamento, sofre com trânsito, tem feira na rua, né? Esse tipo de informação é muito importante para você saber. E nesse caso, falando de portas e janelas, a janela não tinha nenhum tipo de isolamento acústico para ajudar. Então eu sofri bastante ali alguns meses com aquele trânsito e principalmente aos domingos, né? De manhã, onde tinha algumas concentrações ali artísticas, manifestação, uma série de coisas. E o domingo de manhã, o dia sagrado de você dormir sem precisar
colocar o despertador, eu era pontualmente acordado ali entre 8h30 e 9 da manhã com alguma bateria, alguma escola de samba, alguma atlética, alguma coisa que estava passando ali, batucando. Então, vale muito a pena você prestar atenção nisso, porque mesmo que, poxa vida, passou batido ali, você não descobriu essa informação. Se você tiver uma boa janela, uma boa porta, um bom isolamento acústico ali para aquele imóvel, pode amenizar um pouco. E aí o que acabava me salvando, às vezes, domingo de manhã, era o fone de ouvido com o isolamento de ruído. Não é ideal, mas foi a solução que eu acabei utilizando ali para conseguir dormir um pouquinho mais aos domingos de manhã. Então, o próximo bloco é falando um pouquinho sobre como você vai documentar isso, né? Como você deveria, talvez, abordar essa questão para se proteger em muitos casos. Então, quando se trata de uma vistoria, né? Sempre quando você vai entrar no imóvel, você tem a vistoria de entrada. Então, tire foto, filme, grave o vídeo, documente tudo que vai acontecer. E também, se você já entrou no imóvel, se você já comprou, por exemplo, um imóvel novo e aconteceu algum vício, né? Então, por exemplo, às vezes até questão de sei lá, hidráulica, que a água voltou, ou sei lá, alguma coisa que aconteceu, filme tudo, documente e procure ajuda, tá? Procure ajuda, procure um especialista, né? Eu vi alguns casos, né, na internet, tem até alguns perfis com o nome apartamento tal coisa. Ah, o meu sonho virou um pesadelo, que eu comprei um imóvel na planta e teve um grande problema aqui. Sei lá, já vi casos de infiltração, já vi casos, por exemplo, de a detetização do terreno não foi bem feita na construção e aí algum tempo depois teve uma infestação, sei lá, de escorpião, de cupim. Então, quando você vai fazer uma compra do imóvel, essa parte da vistoria, às vezes algum recurso que você pode utilizar, por exemplo, pagar um engenheiro para te fazer a vistoria do imóvel que você vai chegar, se tiver algum vício, ele pode fazer um laudo e esse laudo vai ter validade jurídica depois para você pleitear os seus direitos lá na frente. Então, tem coisas que vale a pena, né? Você gastar um pouquinho ali, mas vai te trazer muita tranquilidade no futuro e muita segurança para qualquer disputa judicial que você vai ter lá na frente, tá? Nosso quinto bloco, falando sobre alguns itens críticos, acho que de certa forma eu já falei sobre a maioria deles aqui, que é mau cheiro, né? Por exemplo, você pode ter aquele refluxo de esgoto. Morei em uma cidade também onde tinha uma questão, era uma cidade litorânea, e você tinha uma questão do desnivelamento contra o mar. Então a cidade ela ficava levemente abaixo do nível do mar. Então o sistema, vamos dizer assim, de saneamento, ele sofria com essa questão de que quando a maré sobe, meio que o esgoto não tinha muito para onde ir. E aí a rede como um todo, né, tinha até um canal que passava a alguns quilômetros ali de onde eu morava, e o cheiro era bem forte, às vezes vinha para as casas, e às vezes você podia sentir essas questões de maré, você podia sentir o próprio encanamento trazendo um mau cheiro ali para dentro dos apartamentos, tá? Esse pode ser um problema, como nesse meu caso, que foi a questão da região, do bairro, isso era sabido e era, vamos dizer assim, um dos problemas daquela região, mas pode ser também uma questão de engenharia ruim que gerou esse problema aí para você, tá? Pois coisas mais simples como vazamento embaixo da pia, no tanque, chuveiro, são questões mais simples de lidar. Ruídos excessivos, como eu citei o exemplo aqui também da avenida, né? Pode trazer ali um certo descontentamento para você, coisas que tem ao seu redor. Por exemplo, tem alguns familiares que eles têm como se fosse uma serralheria, né? Uma fábrica lá de portões e esse tipo de coisa, e é parede com parede. Então, eles respeitam bem por ser uma região de casas, né? Domiciliar. Eles respeitam bem os horários, não trabalham no final de semana, mas, tipo assim, é o dia todo. Em alguns casos, é lixadeira, é furadeira, são coisas de ruído que acabam impactando também. Nesse caso, não veio antes de comprar, veio depois, né? Essa empresa chegou depois que eles já moravam ali, mas o pessoal ainda fez um tratamento ali nas paredes e se sensibilizou ainda para incomodar menos os moradores. Então, coisas que você deve observar, falamos aqui sobre as principais, né, voltadas ali para aspectos de engenharia, aspectos
estruturais e também questões ali do convívio, né? Sempre bom reforçar que a política da boa vizinhança, você ser um vizinho legal, favorece que o seu vizinho seja legal com você, mas não é nenhuma garantia. Você pode ser premiado, você pode ser sorteado em ter um vizinho ali que pode trazer também algum tipo de ruído para você ou algo nesse sentido. Isso é mais intenso com apartamentos ou algumas construções ali, as famosas construções germinadas, né? Onde fica tudo muito, muito colado e qualquer ruído do outro lado vai chegar ali para você. Então, acredito que tá falado ali, né? Tá dado os pontos ali de atenção. Então, eu sei que esses são muitos desafios, principalmente para quem não tem muita intimidade com o mercado imobiliário, para quem não sabe nada e pode se sentir até inseguro, né? De certa forma, com aquela sensação de que por não ter o conhecimento, alguém pode te persuadir, pode te enganar e levar uma coisa que não é muito legal para você. Busque ajuda especializada. Hoje você tem, inclusive, consultoria focada em aquisição de imóveis para justamente validar todos esses pontos e te ajudar tanto na parte financeira, na parte jurídica, quanto também na parte estrutural. Então, eu sou o Thierry, aqui nesse canal falamos geralmente sobre investimentos imobiliários e leilão de imóveis, por meio de leilão de imóveis. E em diversas vezes também trazemos alguns assuntos complementares ao mercado imobiliário para trazer essa informação de uma forma mais geral sobre o mercado como um todo e aspectos ali você como comprador, como investidor deve analisar. Então, já dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu tenho certeza que a gente se vê em um próximo vídeo.